Muito bem, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Abacuque. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Abacuque, capítulo 1. Abacuque 1, de 5 a 11. Abacuque 1, de 5 a 11. Todos aqueles que encontraram, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vede entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rochas buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Senhor, nós queremos a tua intervenção sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Nos ajuda a compreendermos intelectualmente, mas nos ajuda também, ó Pai, a aceitarmos a tua palavra e a vivermos por meio dela. Nos ajuda a entender que esse livro não foi escrito à toa, que essa mensagem, embora tenha sido escrita primeiro para o teu povo de Israel, também, ó Pai, serve para nós nos dias de hoje com as devidas aplicações. Nos ajuda, Senhor, a esperarmos em Ti. Nos ajuda a confiarmos em Ti, nos ajuda a entendermos que o Teu tempo não é o nosso e nos ajuda a entendermos, Senhor, que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. Podem sentar. Alguma vez na sua vida, você já esperou muito por uma coisa, crendo que seria a realização de um momento especial, talvez a realização de um sonho, e que quando essa coisa chegou, foi frustrante porque você percebeu que não era bem aquilo que você esperava ou imaginava? Alguma vez já aconteceu isso com você? Alguma vez na sua vida, você já disse aquele dito popular nos nossos dias, que só acredito vendo e vendo não acredito? Pois é. Esses sentimentos que eu acabei de citar para você, essas visões que eu acabei de citar para você, talvez se pareçam um pouco do que Abacuque experimentou nos seus dias. Lembrando um pouco da semana passada, nós vimos que Abacuque estava clamando ao Senhor incessantemente, gritando ao Senhor: Senhor, tem violência aqui. E ele fez duas perguntas principais. Até quando, Senhor, eu vou ver essas coisas? Por que, Senhor, o Senhor me faz ver essas coisas? E a que Abacuque estava se referindo? Abacuque se referia ao pecado que se proliferava dentro da nação de Judá. O povo de Deus se afastou dos seus caminhos e agora vivia em desobediência, rebeldia à sua palavra.
Abacuque, confiando nas promessas do Senhor, sabendo que dentro da aliança de Deus havia tanto acordos para abençoar o povo por sua obediência, como amaldiçoar e disciplinar o povo pela sua desobediência, Abacuque estava clamando a intervenção do Senhor por juízo sobre Judá, a fim de que a nação fosse restaurada, a fim de que a nação fosse transformada novamente em uma nação obediente e submissa à vontade do Senhor. Abacuque parecia que olhava para os céus, via a inatividade do Senhor e se imaginava como alguém que tinha sido esquecido por Deus, alguém que não estava sendo escutado por Deus. Mas quando Deus decide responder a Abacuque, o que ele escuta não lhe agrada. O que ele escuta não era o que ele imaginava que iria escutar. Então, quando nós vemos aqui do versículo 5 até o versículo 11, nós estamos vendo justamente a resposta do Senhor Deus à primeira queixa de Abacuque. Abacuque queria que a justiça de Deus viesse sobre Judá. Então, Deus diz: eu vou mandar. Mas é interessante que no versículo 5, ao começar a sua resposta, ao começar a dizer para Abacuque como ele faria aquilo que Abacuque tanto queria, Deus diz para Abacuque: vede entre os gentios, e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Uma história difícil de acreditar. Vendo uma história difícil de se acreditar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus mesmo diz que uma história seria vista por Abacuque e o povo, que seria difícil eles acreditar mesmo estando vendo. Muitas vezes, Deus faz coisas, opera obras na nossa vida, que nós não conseguimos entender. Muitas vezes parece que nós saímos até da nossa percepção real de tão estranho é o modo como Deus está agindo, diferente do modo como eu imaginei que ele agiria. Então, no versículo 5, o Senhor primeiro começa demonstrando para Abacuque que ele tem domínio não só sobre Judá. Deus é o Deus que governa sobre todas as nações do mundo. Muitas vezes as pessoas olham para o que a própria palavra de Deus diz sobre o mundo ser do maligno e acham que Deus não tem poder algum de interferir ou de controlar a história, que Deus é um Deus apenas espectador, um Deus que deu corda no relógio e depois saiu e deixou o relógio funcionando a esmo. Não é assim. Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas e ele pede que Abacuque olhe entre as nações, que ele olhe o que estava acontecendo ao seu redor. E o que é que estava acontecendo ao redor? Há um tempo atrás, Abacuque sabia que as maiores potências que existiam eram o Egito e a Síria. E agora, uma nova nação, começando rapidamente, de pequena, começa a escalonar e se tornar grande, e aquilo que outrora era imaginado como impossível, a queda do Egito, a queda da Síria, acontece sob o forte ataque da Babilônia. O Senhor Deus diz que o povo de Judá, nos tempos de Abacuque, veriam coisas que, se fossem contadas para eles antes, eles não acreditariam. Imagina só, se eu dissesse para vocês algo do tipo: você já ouviu falar sobre a Barbados? Já ouviu esse país? É um país pequeno, uma nação praticamente minúscula. A maioria das pessoas sequer sabe onde ele fica. E se eu dissesse que Barbados invadiu os Estados Unidos e dominou toda a América? Seria uma coisa fácil de acreditar em algo como isso? Não. Deus estava dizendo que eles veriam algo semelhante a isso. Uma nação que cresceu e se fortaleceu e se tornou forte e voraz de uma maneira que seria difícil eles acreditar que poderia acontecer nos seus dias. Mas espera aí, que nação era essa? Abacuque estava clamando a Deus uma intervenção.
Abacuque queria que Judá fosse salvo do seu próprio pecado. Abacuque estava preocupado com o povo de Deus que não estava mais fazendo a sua vontade. Abacuque estava o tempo todo olhando com um olhar muito fixo, um olhar de visão micro, enquanto Deus tem o olhar sobre todas as coisas. Por um instante, Deus queria que Abacuque tirasse os olhos de Judá e entendesse que Deus não olha só para Judá, que Deus olha sobre todas as nações da terra, que Ele sabe exatamente o que acontece em cada local do mundo, e que Ele governa e Ele faz com que a sua vontade seja executada, até mesmo quando a história parece ser inacreditável. Então o Senhor vai dizer: quem é que eu vou mandar para exercer juízo sobre a nação de Judá, que é uma nação que está rebelde, que se voltou contra os princípios do Senhor, que está desobediente, distante dos seus mandamentos? Olha o que é dito no versículo 6. Porque eis que suscito os caldeus. Eu quero destacar uma coisa aqui importante no versículo 6. É dito que Deus manda os caldeus. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Deus usa instrumentos que nós não imaginamos para fazer a sua vontade. Porque Deus usa quem Ele quer. Percebam, a Babilônia, aquela nação que começou pequena e rapidamente ganhou força, status, poder, é a nação que Deus suscitou, que Deus mandou, que Deus ordenou para que fosse até Judá para exercer juízo sobre eles. E o Senhor, para deixar claro para Abacuque que nação era essa, Deus começa a dar alguns adjetivos para os caldeus ou para os babilônicos. Essa nação que eu estou suscitando, disse Deus, é uma nação amarga e impetuosa, uma nação cruel, uma nação que não tem piedade. Imagina só, se a Síria era outrora conhecida como uma nação perversa, imagina os babilônicos. Eu quero só dar alguns detalhes para vocês. Lembra quando Jonas foi enviado para a capital da Síria, Nínive? Lembra por que Jonas não queria ir lá? Porque ele estava com medo de Deus ser misericordioso com o povo assírio. Estava com medo de Deus ser misericordioso com Nínive. E por que Jonas não queria que Deus fosse misericordioso com eles? Por conta da sua impiedade, por conta da sua maldade. Eu quero lembrá-los que no caminho para Nínive, os historiadores afirmam que a cidade tinha enfeites na sua estrada de entrada, que onde as pessoas passavam por uma estrada e ela estava ornamentada dessa maneira, eles sabiam que estavam chegando perto da cidade de Nínive. E que ornamentos eram esses? Crânios em estacas. Imagina só um belo enfeite para recepcionar você em uma cidade. Os assírios eram aquela nação que por diversas vezes arrancava a língua dos seus adversários ainda vivos. Nação que colocava anzóis nos narizes dos seus adversários e arrastava eles por longos caminhos. Nação que estuprava mulheres, que esquartejava os seus inimigos. Imagina uma nação forte e poderosa, cuja cidade edificada era tão grande que demorava 3 dias para se atravessar por toda ela. É o que o livro de Jonas conta. Imagina essa nação perversa, que ganha sobre todo mundo, que destrói todo mundo, sendo destruída por outra nação. Uma nação que até pouco tempo antes não existia e não era conhecida. Imagina só, se os assírios colocavam medo, os babilônicos colocavam mais medo ainda. E o Senhor está deixando claro: Abacuque, eu suscito, eu mando, eu envio os caldeus, essa nação amarga e impetuosa. Por que os caldeus? É visto nos primeiros 4 versículos que Abacuque deixa claro que
terra onde ele estava habitando, Judá, era uma terra que estava repleta de impiedade, rebeldia, perversão, opressão. Quando nós vamos estudar aquele período em que ele vivia, fica nítido que a opressão era algo natural e comum nos seus dias. Rico contra pobre, religiosos usando do seu poder até mesmo para conseguir barganhas sexuais. Era uma nação perversa, distante da vontade do Senhor. Assim como o Senhor estava enviando uma nação amarga e impetuosa, o Senhor estava julgando a Judá, os ímpios de Judá, por meio de Babilônia, da Babilônia. Uma coisa que é interessante sobre o final do versículo 6 é que Deus diz que essa nação, ela marcha por toda a largura da terra, ou seja, ela faz um cordão arrastando tudo e pegando o que não é seu. Será que Deus estava querendo animar Abacuque? Será que Deus estava querendo dizer assim, Abacuque, vai ficar tudo tranquilo? Abacuque, aquilo que você quer que aconteça, que a violência acabe, que a opressão acabe, que agora existam pessoas justas e que te obedecem, eu vou mandar os caldeus para ajudar nesse processo. E quando ele envia os caldeus, quem são os caldeus? Uma nação amarga e impetuosa. Uma nação que varre toda a terra pegando aquilo que não lhe pertence. A expressão, portanto, que é utilizada para descrever o modo como o povo olhava para os caldeus está no versículo 7. Horrível e terrível é. Imagina só, você saber que o seu povo está em ruína, em desgraça, por conta da desobediência ao Senhor, e saber que Deus está mandando os caldeus, nação amarga, impetuosa, que apanha o que não é seu. Obviamente, o único sentimento que se pode ter é esse, um sentimento de apreço, no sentido de ser horrível e terrível a admiração sobre quem os babilônicos eram. Eles eram tão terríveis, eles eram tão cruéis, que os princípios legais deles e os princípios morais deles não eram fruto da instrução do próprio Deus deles. Na verdade, eles criavam as suas próprias leis e os seus próprios princípios legais. É o que é dito no versículo 7. Sairá o seu juízo e a sua dignidade. Da onde é que sairá? Dela mesma. Olha só o que Deus estava falando sobre a nação dos caldeus. Olha só o que Deus estava falando sobre os babilônicos. Eles eram tão presunçosos, tão arrogantes, que eles mesmos eram a fonte para eles da sua sabedoria e do proceder como eles deveriam caminhar. Eles não queriam escutar sobre o Deus criador de toda a terra. Eles queriam fazer aquilo que lhes bem apraz, ou a sua própria vontade. Como é que Deus vai usar um povo assim? Como é que Deus vai usar uma nação como os caldeus para trazer juízo sobre o povo de Judá? Deus não para o que ele estava falando aí. Ele continua descrevendo quem eram os caldeus. No versículo 8, então, o Senhor diz: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Imagina só, um cavalo rápido como um leopardo. O leopardo é um dos felinos, se não o felino mais rápido da face da terra. Imagina um cavalo em toda a sua robustez e força, correndo como um leopardo. O Senhor estava deixando claro quem são os caldeus. Que nação é essa que eu estou enviando para atender o seu pedido e a sua queixa, Abacuque? Depois ele diz que os próprios cavalos estavam marchando como que lobos espertos à tarde.
E essa descrição de lobos à tarde diz respeito a lobos que passaram o dia inteiro caçando e que não encontraram seu alimento. Imagina um lobo que passou o dia inteiro tentando capturar presas, mas ainda não conseguiu. Quanto mais o tempo passa, quanto mais tarde fica, mais feroz, mais voraz ele é, mais ele quer destruir e mais sedento por alimento ele está. Ele vai exemplificar também como é que eram os cavaleiros do povo dos babilônicos. É dito que eles vinham de longe. Eles cavalgavam por longas e longas distâncias. Mas quando eles chegavam para devorar, eles eram como as águias. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir vídeos, matérias sobre o ataque de águias. É impressionante. As águias ficam no alto observando a sua presa e no momento certo, com uma velocidade impressionante, elas descem num voo rasante, mortal e preciso e matam, agarram a sua presa e não deixam que elas escapem. O Senhor estava somente dizendo: quem é que eu estou enviando para julgar Judá? Me diga uma coisa. Por essa descrição aqui, até o versículo 8, como você se sentiria no lugar de Abacuque? Como é que você olharia para a resposta do Senhor? Lembra qual era a queixa de Abacuque? Olha o que é dito lá no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás? Abacuque, eu estou te escutando, Abacuque. Tenha calma. Você quer justiça? Você quer minha intervenção? Você quer que a coisa mude? Você quer que eu aplique a aliança que eu fiz com o povo? É isso que você quer, Abacuque? Lembrem-se, para o povo de Deus, na aliança do Antigo Testamento, se havia obediência, o que é que Deus havia prometido? Bênção. Se havia desobediência, o que é que Deus havia prometido? Olha como Deus é misericordioso. Qual foi o motivo que levou Abacuque a clamar ao Senhor? Senhor, o Senhor tem que fazer logo a tua obra. Senhor, o Senhor tem que fazer logo a tua parte. Olha aqui, o mal está se espalhando. Olha a violência dentro do povo. Senhor, o Senhor tem que enviar o teu juízo, porque é o teu juízo que vai transformar a nação novamente. Senhor, age. Senhor, o Senhor não está me escutando, não? Senhor, o Senhor não está dizendo, não está escutando eu dizer violência? Senhor, até quando o Senhor vai me permitir ver isso? Senhor, age. Está na hora. Faz a tua parte. Deus responde a Abacuque. Deus poderia não responder. Deus poderia ficar calado e somente mandar os caldeus. Mas Deus faz questão de dizer: eu suscito os caldeus. Eu mando os caldeus. Abacuque quer saber quem são os caldeus? Uma nação amarga, impetuosa, que varre toda a terra pegando aquilo que não é seu. Uma nação cujos cavalos são como leopardos e lobos. Seus cavaleiros vêm de longa distância e agem como águias, prontas a devorar. Abacuque, você está escutando a minha resposta? Abacuque, você está ouvindo a resposta à sua queixa? Abacuque, você agora está ciente de qual é o meu plano, do que eu quero, o que eu vou fazer. No versículo 9, então, é dito o seguinte: eles todos virão para fazer. Tem alguma semelhança? Semelhança com o quê? Deus diz abertamente para Abacuque que eles todos virão para fazer violência. Vamos ler de novo o versículo 2? Até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás. Abacuque, você está preocupado com a violência em Judá?
pois os caldeus levarão mais violência. Deus usa aqui o princípio da proporcionalidade. Sabe, na lei do Senhor, não se punia um pecado terrível, voraz, com brandura. Quando alguém derramava sangue, matava alguém, qual era a punição para o assassino? Morte. Quando uma mulher era estuprada, na lei, qual era a punição? Morte também. Sabe por quê? Porque uma mulher que é violentada, ela passa a vida inteira marcada por aquela violência. Abacuque quer justiça? Abacuque quer que eu intervenha? Vocês, essa nação impetuosa que vocês se tornaram, essa nação rebelde, desobediente, vocês experimentarão mais violência. Não é uma parte dos caldeus, não é um pequeno grupo que eu enviarei para fazer isso. No versículo 9 ele diz: todos eles virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental, ou seja, eles olharão para frente e eles continuarão avançando, levando violência, destruição e roubo. E o que eles vão fazer com as pessoas que estão dentro da terra? O versículo 9 diz: reunirão os cativos como areia. Você já foi à praia e fez um castelinho de areia com seu filho? Juntou areia, fez um morrinho talvez para jogar futevôlei ou coisa do tipo? E um pequeno punhado de areia, quantos grãos de areia existem? Deus diz que os caldeus seriam enviados para fazer violência dentro da terra, para roubar o que não era seu, e para juntar os cativos como se fossem areia. Esses dias, alguns irmãos, dentre eles o Felipe e a Kessia, foram visitar uma exposição sobre o Holocausto. E uma das fotos que eles compartilharam era a foto dos corpos amontoados em grandes pilhas e sendo conduzidos por tratores, assim, de tantos corpos que haviam. Era mais ou menos isso que aconteceu no período em que Judá foi afligida por Babilônia. Os babilônicos juntaram o povo da terra, prenderam o povo da terra e mataram como se não passassem de grãos de areias ajuntados em um grande monte. Esse povo era um povo que não temia ninguém. Quando eles chegavam para enfrentar qualquer que fosse o rei, qualquer que fosse a nação, o que eles faziam está escrito no versículo 10. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Imagina o quanto que eles confiavam na sua própria força, na sua própria violência. Qualquer rei que se levantava contra eles era motivo de riso. Vocês vão lutar contra a gente? Quem vocês pensam que são? Vocês não podem oferecer risco nenhum a nós. Era assim que os caldeus pensavam. Era assim que eles agiam quando eles entravam numa terra. E sabe o que é mais interessante? No versículo 10 ainda, é dito que eles se rirão de todas as fortalezas. As cidades que se consideravam mais fortes eram as cidades que tinham muros altos e fortes. Verdadeiras muralhas. Lembra lá de Jericó? Existiam casas em cima das muralhas, de tão grandes e largas que elas eram. Então, uma cidade fortificada era uma cidade basicamente intransponível. Mas olha como é interessante o que é feito. Eles se rirão de todas as fortalezas, por quê? Eles amontoarão terra e a tomarão. O que é isso? O que é esse amontoar de terra? Lembra no versículo 4? Vamos ler lá mais uma vez, o versículo 4 do capítulo 1. Por esta causa, a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio
cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Na semana passada eu falei que uma das táticas de guerra feitas e que talvez seja de uma crueldade tremenda é o cerco militar, onde você cerca um determinado grupo, uma determinada cidade fortificada, eles estão presos dentro de casa, então é cortado os abastecimentos daquela cidade, a água não entra mais, alimento não entra mais, e quando o estoque interno de água e alimento acaba, aquelas pessoas começam a ficar cada vez mais fracas, 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 até que se tornam inimigos que não oferecem risco algum. Pessoas que não podem mais se proteger. E o que eles faziam? Eles queriam conquistar aquelas cidades para eles. Eles não queriam destruir muralhas. E até mesmo porque naquela época era difícil imaginar uma muralha daquela sendo destruída. Então o que eles faziam? Eles criavam verdadeiros montes de terra para servir como rampa de cerco. E a partir dessas montanhas de terra, eles pulavam e entravam dentro dessas cidades com um povo que estava cercado e agora fraco e que não tinha mais condições de lutar. Assim como Judá tinha membros infiéis que não temiam ao Senhor, que cercavam os justos. E deixa eu só fazer um parêntese. Eu quero lembrá-los aqui que justo no contexto não é uma pessoa que não peca, certo? É uma pessoa que está desobediente e abertamente contrário à vontade do Senhor. Os fiéis aqui, que são citados no versículo 4, o justo que é citado no versículo 4, são aqueles que ainda preservavam as ordens do Senhor como sendo os princípios pelos quais eles precisavam viver e viveriam. Então, quando a Babilônia cercou as cidades fortes, ela colocava aquele montão de terra, esperava que eles ficassem fracos, então eles entravam e dominavam. E para eles os reis, os príncipes e as fortalezas eram motivo de riso. Eu já recebi respostas que eu não queria ter ouvido. E talvez essa tenha sido a mesma sensação de Abacuque. Quando Abacuque clama pela intervenção do Senhor, dizendo: Senhor, olha a violência. O que provavelmente Abacuque estava pensando? Deus vai punir somente aqueles que estão em pecado, e nós que estamos em obediência ao Senhor ficaremos sãos e salvos. Nós não seremos atingidos, afinal de contas nós somos justos. Nós estamos obedecendo a Deus em todos os momentos. Será que você também não tem pensado da mesma maneira? De que se você obedece a Deus, você é incapaz de sofrer algum dano? Será que você não tem questionado a Deus ao dizer: como é que eu posso estar passando por isso se eu vou à igreja, se eu dizimo? Como eu posso estar passando por isso se eu me dou bem com todos os irmãos da igreja? Como eu posso estar passando por isso se eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido? Como eu posso estar passando por isso se eu sou um homem íntegro, que pago meus impostos, que não faço mal algum? Na semana que vem nós vamos ver o choque de Abacuque ao escutar a primeira resposta do Senhor. Abacuque ficou tão chocado com a resposta de Deus, de que enviaria os caldeus para julgar Judá, que Abacuque começa a questionar: rapaz, será que Deus é santo mesmo? A santidade que eu sei que é proferida sobre esse Deus a quem eu sirvo, não parece condizer com a atuação dele. O que está acontecendo? Eu estou confuso. Quando eu grito violência, eu não espero receber mais violência. Se eu quero a intervenção divina do Senhor para que as coisas se resolvam, eu não espero que a coisa fique pior. Eu quero que tudo aconteça do meu jeito. E aí onde está uma das grandes dúvidas que podem levar a um dos maiores fracassos no relacionamento de qualquer pessoa com Deus. Julgar as circunstâncias a partir do seu próprio pensamento, do seu próprio planejamento,
e da sua própria vontade. E esquecer que Deus domina sobre tudo e Ele faz o que Ele quer. Hoje o grupo de louvor cantou uma música que eu pedi que cantassem. E essa música diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Cantar uma música com uma melodia bonita, muitas vezes faz com que a gente não reflita sobre a letra. Será que eu estou disposto a dizer que Deus é Deus, mandando pessoas perversas para julgar o pecado do seu próprio povo? Nas últimas eleições eu vi crentes desesperados. Crentes dizendo: o que será de nós? Meu Deus, e agora? Como será o futuro? Senhor, não permita que isso aconteça, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, eu grito violência. Senhor, eu grito corrupção. Senhor, eu grito... Todo tipo de malefício está vindo sobre nós. Senhor, tem misericórdia. Deus faz o que Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E Deus faz isso quando? Quando Ele quer. Sabe o que é isso? Isso é exatamente o nome da música que foi cantada. Deus é Deus. Deus não precisa lhe dar satisfação. Deus não precisa fazer aquilo que lhe agrada. Deus não precisa que você entenda. Deus não precisa que você se sinta bem com as decisões dele. Porque Ele não precisa de você. Você entende isso? Deus não precisa de você. É o contrário. Você é quem precisa de Deus. Quem é o pecador da história? Sou eu ou Deus? Ah, pastor, depois dessa resposta do Senhor, eu não sei mais quem é o pecador, não. Eu, sinceramente, não sei mais quem é o santo da história. Eu não sei mais o que é justo. Só uma palhinha sobre o que a gente vai ver na próxima semana. No versículo 12, olha o que Abacuque começa respondendo ao choque da resposta que o Senhor dá. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Senhor, o Senhor não é santo? Como é que o Senhor responde um negócio desse? Senhor, o Senhor não se aparta do mal? Como é que o Senhor bota os caldeus, uma nação amarga, perversa, que marcha sobre toda a terra, pegando o que não é seu, onde os cavalos são como leopardos, onde os cavalos são como os lobos vorazes, os seus cavaleiros marcham de várias distâncias, longas distâncias, e atacam como águias, um povo que se ri dos reis com quem combate, um povo cujas fortalezas parecem uma pequena parede, que não lhe impede de fazer nada. Senhor, o Senhor não é santo? Sim, Deus é santo. E muitas vezes, o que a gente não consegue entender é que a santidade de Deus faz com que Deus tome decisões que nós não julgamos como sendo racionais ou que façam sentido. Nós somos incapazes de entender todos os desígnios de Deus. Um dos maiores problemas teológicos da nossa geração está justamente em achar que Deus só pode fazer coisas que cabem dentro da nossa compreensão. Aquilo que não faz sentido para nós, muitas vezes leva com que as pessoas dentro das igrejas e até mesmo pastores preguem que não pode ser feito por Deus. Se hoje nós estivéssemos reescrevendo a história, e se nós fôssemos o Abacuque, e se fôssemos agir como muitos pastores agem, nós esperaríamos que Deus intervisse na história, que protegesse todos os seus filhos,
livrasse eles de qualquer mazela e fizesse com que tudo se resolvesse sem que eles sofressem dano nenhum. E por que Deus não faz isso? Ele pode fazer, não pode? Deus pode nos salvar sem que a gente sofra nada? Claro que pode. E por que às vezes não acontece isso? Por quê? Porque Deus é Deus. Ah, pastor, isso é difícil de aceitar. É, eu concordo com você. É difícil de aceitar. Por isso, as únicas pessoas que aceitam são aquelas que submetem-se à vontade do Senhor e dizem: Senhor, Tu és Deus. Senhor, o plano é Teu. A vontade é Tua. Eu me rendo e eu me apego à Tua vontade. Na semana passada eu falei para vocês. O problema não é perguntar até quando. O problema não é perguntar por quê. O problema é achar que o meu plano e a minha ideia é sempre melhor do que o plano e a ideia de Deus. Esse é o problema. Quem foi que colocou essas dúvidas, esses questionamentos na nossa mente? Quem foi que colocou essas dúvidas, esses questionamentos na mente de Abacuque? O próprio Deus. Deus não cria robôs. Nós não somos robôs na sua mão. Nós não somos incapazes de raciocinar, de termos sentimentos. Mas Deus quer que nós compreendamos que Ele fará aquilo que lhe apraz. Mas provavelmente, uma das coisas que levou tanto Abacuque como outras pessoas a achar que aquilo não fazia muito sentido, é porque parecia que Deus estaria, ao exercer juízo, usando a Babilônia, sendo injusto. Mas olha o que é dito no versículo 11. Então muda a sua mente e seguirá. Essa expressão, para mudar a mente, é a mesma coisa sobre o vento continuar seguindo o seu caminho. Assim como o vento segue em frente, assim como a mente muda de pensamento rapidamente, assim os caldeus faziam. Eles continuavam seguindo em frente. Mas justamente por conta de toda a sua violência, porque eles agiam criando a sua própria lei, fazendo aquilo que eles queriam e não o que Deus queria, criando o seu próprio senso moral, justamente por isso eles eram culpados. Olha o que o versículo diz. E se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Quando os caldeus marchavam de cidade em cidade, tendo vitórias militares por cima de vitórias militares, arrasando todas as cidades por onde eles passavam, saqueando todas as cidades, aprisionando e matando os moradores daquelas cidades, fazendo piada com os reis e os príncipes, com as muralhas e as fortalezas. Todas as vezes que eles avançavam, eles ficavam mais convictos de que o seu poder era o seu próprio Deus. Eu quero deixar claro uma coisa. Todas as vezes que nós achamos que o Deus da nossa vida não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, todas as vezes que nós achamos que o Deus da nossa vida não é aquele que criou os céus e a terra, nós nos tornamos culpados. Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, você quer justiça, você quer juízo, e eu mandarei. Mas eu quero dizer também, Abacuque, os babilônicos não ficarão impunes. Eles são responsáveis por aquilo que eles estão fazendo. Eles são responsáveis justamente porque aquilo que eles estão fazendo, eles fazem porque confiam na sua própria força como se fosse o seu próprio Deus. Uma mensagem como essa só pode ser aceita por uma fé e uma mente transformada que procede de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Talvez você que está aqui nessa noite esteja dizendo: será que eu quero realmente ficar numa igreja como essa? Será que eu quero realmente ficar numa igreja que prega sobre Abacuque e o que Deus responde a Abacuque? A questão é, há 2 semanas atrás, na nossa EBD,
eu falei sobre a verdade de um membro de igreja que se preocupa com a absorção adequada do conhecimento de Deus através da exposição bíblica. O que é a exposição bíblica? Leitura, explicação e aplicação da palavra de Deus. Quem é que está dizendo que foi Deus que fez isso? Sou eu que inventei essa história? Fui eu que tirei da minha cabeça que Deus estava executando a sua vontade, enviando os caldeus? Não. Sabe quem disse isso? O próprio Deus. Se você não consegue suportar uma mensagem como essa, talvez, assim como os caldeus, o Deus a quem nós servimos não seja o seu Deus. Se você olha para uma coisa como essa e se coloca avesso ao senhorio de Deus, à execução da sua vontade, se você fica angustiado por aquilo que eu estou falando nessa noite, se você está incomodado porque Deus decidiu agir dessa maneira, eu convido você a se arrepender. Eu convido você a não cometer o mesmo erro que os caldeus cometeram, de achar que são autossuficientes e que podem fazer a sua própria vontade. Irmãos, Deus é Deus. E por ser Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus não precisa nos dar satisfação. Como o apóstolo Paulo vai mostrar lá em Romanos capítulo 9, por acaso pode o barro questionar ao oleiro, por que me fizeste assim? Quem somos nós para dizer para Deus o que Ele pode e o que Ele não pode fazer? Nós somos barro. E Deus é o oleiro. Quando o barro está na mão do oleiro, quem é que decide o que será feito? O barro ou o oleiro? Sabe por que essa mensagem é tão difícil de escutar? Porque ela demonstra que nós não temos poder nenhum. Porque fica evidente de que a salvação e os caminhos de Deus são coisas que eu não posso mudar. É Deus quem opera a sua própria vontade para a sua própria glória. Doa a quem doer. Queira você aceitar ou não, essa é a verdade. E todos aqueles que se auto-intitulam como capazes de fazerem a sua própria vontade, se achando autossuficientes, todos estes viverão como culpados. Você não é inocente quando você não se dobra e se rende ao senhorio do Deus Criador de todo o universo. Mas existe esperança para você. Esse mesmo Deus, que agiu com rigor no momento que lhe aprouve, no momento que a sua vontade decidiu que fosse feito algo, esse mesmo Deus deu para a humanidade uma oportunidade para que essa humanidade não fosse condenada eternamente. Esse Deus decidiu enviar aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. O seu Filho veio, se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, sem nenhum pecado. Para quê? Para pagar o preço do pecado de todos aqueles que se arrependem. Qual foi a outra nação que eu citei, que era amarga e impetuosa? Por que Jonas não queria ir para a capital da Síria? Porque eles eram maus e perversos. E porque Jonas tinha medo de que Deus fosse misericordioso. O que aconteceu quando Jonas pregou o evangelho? Aquele mau e perverso povo lamentou a sua perversão, lamentou o seu afastamento da vontade do Senhor, se prostraram diante de Deus, choraram pelos seus pecados, se cobriram de pano de saco e de cinzas, e o que eles receberam do Senhor foi perdão, graça e misericórdia. Pastor, aquele povo que arrancava a língua das pessoas vivas, que estuprava e esquartejava, aquele povo que ornamentava suas estradas com crânios, esse povo foi salvo por Deus?
Sim, esse povo foi salvo por Deus. E assim como em Jonas, Jonas termina o seu livro sem responder à última intervenção do Senhor, nos levando a raciocinar se nós estamos do lado de Deus ou do lado do profeta indignado. Eu quero clamar que você olhe para esse momento, o seu coração, e se pergunte: de que lado eu estou? Do Deus que executa juízo, mas oferece graça e misericórdia? Ou eu estou do lado da minha própria vontade, da minha própria consciência e daquilo que eu julgo ser o melhor proceder e o proceder que Deus deveria tomar? De que lado você está? Do lado daqueles que se voltam contra o Senhor ou do lado daqueles que se humilham na sua presença, levantam a bandeira branca e dizem: eu me rendo. Senhor, eu sei que eu sou imerecedor da tua graça. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu mereço juízo. Portanto, tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador. De que lado você está? A palavra de Deus diz que hoje é o dia da salvação. Se você está com seu coração endurecido, se você olha para a vontade de Deus e não consegue sentir paz, eu quero dizer a você: clame ao Senhor para que quebrante o seu coração, que abra a sua mente, que lhe dê paz, para entender que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Mas lembrem-se, o apóstolo Paulo deixa claro, para que nós possamos entender a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, é necessário que a nossa mente seja antes o quê? Transformada. E o único que pode transformar a nossa mente e o nosso coração é o próprio Deus. Você só pode olhar para a decisão de Deus em usar os babilônicos para julgar Judá como sendo algo bom, perfeito e agradável, se a sua mente for transformada. Porque se você tentar pensar como um homem que não está disposto a seguir a vontade de Deus, você vai ver essa decisão do Senhor de usar os caldeus como uma decisão absurda. De que lado você está? Essa é uma história difícil de acreditar, mas ela é baseada em fatos reais. Essa é uma história que embrulha o nosso estômago, mas é uma história que nos faz entender que Deus faz o que quer, quando quer e como quer. Porque Deus é, se Deus fizer, se não fizer, se a doença vier, e se eu for curado? Deus é Deus em todas as circunstâncias e é nisso que Ele quer que nós criamos. Quero trazer para vocês algumas reflexões sobre essa passagem, para que a gente possa entender quem é esse Deus a quem nós servimos. Desculpa. Como povo de Deus, devemos esperar a sua disciplina ao estarmos andando em desobediência à sua lei. O povo de Deus não deveria se assustar com o juízo, porque eles estavam andando em desobediência. Como é dito lá em Hebreus 12, versículos 6 e 7, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Eu quero que você lembre, se você é um filho de Deus, está andando em desobediência, ser disciplinado por Deus é fruto do amor de Deus por você. Ser disciplinado por Deus é fruto da preocupação que Ele tem e o desejo que Ele tem que você se arrependa. Segunda coisa que eu quero que você reflita. Se o povo de Deus é disciplinado, os inimigos de Deus não podem ter esperança de escapar do julgamento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e 18 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador?
Se você é um inimigo de Deus, se você ainda não se rendeu ao Senhor, se você ainda não se tornou filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício, saiba, o juízo virá. Não há como escapar desse juízo. A terceira coisa é, Deus pode usar quem Ele quiser para disciplinar o seu povo. Deus pode fazer isso quando Ele quiser. E Deus pode fazer isso como Ele quiser. Em Isaías capítulo 10, versículo 5, falando sobre a Assíria, olha o que Deus diz. Ai da Assíria. O que é ai? É um dito de julgamento. Deus está dizendo, a Assíria será julgada. Mas quando ele vai descrever a Assíria, olha o que ele diz. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Assim como Deus usou a Assíria para demonstrar a sua ira, assim como Deus usou a Babilônia para usar a sua ira, Deus pode continuar usando quem Ele quiser, para fazer o que Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser, porque Deus é Deus. Só existem duas respostas, só existem duas posições. Ou você aceita e se rende, ou você permanecerá como inimigo de Deus, e os inimigos de Deus serão julgados. As disciplinas que Deus envia para o seu povo sempre tem como premissa a restauração do seu povo. Mas o juízo que virá sobre os inimigos de Deus não tem como objetivo a restauração, mas sim a destruição. É melhor ser disciplinado por ser filho do que sofrer eternamente por não ser filho de Deus. Esse é o tipo de mensagem que espanta convidados. Esse é o tipo de mensagem que não atrai grandes multidões. Esse é o tipo de mensagem que nós chamamos de verdade. A palavra de Deus estabelece que nos últimos dias os homens buscarão líderes, conselheiros, aqueles que vão falar para eles, mas que falarão somente o que eles querem escutar. E quando eles escutarem coisas que não lhe agradam, eles ficarão como se tivessem coceira nos ouvidos, e eles não suportarão ficar escutando a verdade da palavra de Deus. E como consequência, eles irão embora. Eu espero que você não seja um deles. Eu espero que ao escutar a mensagem de justiça de Deus, o seu coração tema ao Deus de toda glória. Que você tema ao Deus que controla todas as nações, ao Deus que faz o que quer, como quer e quando quer. E que no final das contas você possa olhar para Ele e descansar nele. Se ainda assim você quer servir ao Senhor, mas ainda fica se perguntando como Deus pode fazer isso, eu quero convidar você a vir na próxima semana. Eu quero que você escute as novas perguntas que Abacuque faz ao Senhor, após a primeira resposta do Senhor, para que você entenda que é possível louvar a Deus, mesmo em meio ao caos. Amém? Senhor, a Tua palavra foi deixada não para que fosse fácil de ser ouvida, mas porque ela é aquilo que o Senhor quer que nós conheçamos. Usa o Teu Santo Espírito para quebrantar o nosso coração. Amolece, ó Pai, o nosso coração e faz com que sejamos servos fiéis e obedientes a Ti. Nos ajuda a entender que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser para fazer justiça, mas que os maus jamais ficarão impunes. O Senhor usou os caldeus, o Senhor usou os assírios, os babilônicos, mas nenhum deles escapou. Eles sofreram o juízo. A única maneira que nós temos de escapar do Teu juízo é nos rendendo a Ti. E é isso que eu clamo nessa noite, Pai. Que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito,
quebrante os corações daqueles que ainda não se renderam a Ti. Que o Senhor nos ajude a compreender que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Porque o Senhor faz o que quer, como quer e quando quer. Mesmo que seja uma história difícil de acreditar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam viver confiando que Deus faz a sua vontade, porque Ele não está preocupado na nossa glória, mas sim na sua própria glória. Amém?